Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você está no ESG Podcast, um canal dedicado a democratizar conteúdos e informações sobre esse importante tema. Eu estou aqui do lado do meu parceiro Luiz Fernando. Muito bacana, Valverde. Mais um dia aqui, mais uma gravação, mais um episódio do ESG Podcast para que vocês aproveitem e também cresçam com todo o conteúdo que nós teremos aqui. E você que está chegando agora no nosso programa, nos acompanhe em todas as nossas redes sociais. Nós estamos no Spotify, YouTube, Instagram e temos vários outros episódios. Então sigam-nos até o final, tá bom? Se inscreva no nosso canal, compartilhe, porque nosso conteúdo é de primeira, é de alto nível. E o nosso tema geral hoje é o ESG, carreira, ações, projetos. E nós temos aqui uma convidada muito especial. Exatamente. Né? Queria agradecer já a Paula Bonazzi, da Head de... Bonazzi. Bonazzi, exatamente. Exato. Head de ESG, Sustentabilidade. ESG, da L'Occitane. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu tenho certeza que vai ser A gente já conversou um pouquinho aqui antes, eu tenho certeza que vai ser um conteúdo bem bacana. Legal, obrigada, gente, pelo convite. Muito feliz de estar aqui. E legal. Um setor muito estratégico. Se eu não me engano, o setor de cosméticos, perfumaria, ele está entre os 3 maiores contribuintes do PIB nacional. Se eu não me engano, estou errado ou estou próximo? Acho que está certo. O Brasil é um grande mercado de beleza, né? Exatamente. Então, o mercado da beleza aqui é bem grande. É muito grande. Sim. Verdade. E é um setor que penso que, especialmente na questão dos compromissos ESG, governança ambiental e social, talvez uma natural vocação para atuar, né, seja pelos temas dos resíduos sólidos, da inclusão, da própria questão das comunidades tradicionais, né, e a biodiversidade. Então, vamos ter aí muito conteúdo para vocês que estão aqui conosco. Luiz, você quer já começar aí com nossa tradicional pergunta? Ótimo. Então, Paula, como vários seguidores nossos, várias pessoas que nos assistem, eles têm aquelas dúvidas. Eu gostaria de trabalhar com ESG, mas será que a minha formação, o caminho profissional que eu tenho adotado, será que é suficiente para que eu esteja numa grande empresa, head de sustentabilidade ou ESG? Por isso que a gente gosta de perguntar para todos os nossos convidados, fala um pouquinho da sua carreira. Como que você começou a sua iniciativa de trabalho e como que você foi parar nessa posição na L'Occitane? Legal. Bom, eu sou formada em gestão ambiental na USP e quando eu entrei na faculdade em 2007, se falava que sustentabilidade ia ser a profissão do futuro. E a gente, na época, falava, não tem carreira para o gestor ambiental. Era um tema, assim, que a gente debatia, né? O curso estava começando na USP, eu sou da terceira turma, então era algo muito incerto. Já hoje eu vejo que o tema está muito em alta, estamos aqui falando sobre, muita empresa contratando, então eu vejo que esse cenário mudou bastante em 15, 20 anos, né? E aí eu fiz essa formação em gestão ambiental, que foi essencial para trabalhar no tema, mas lá atrás não tinha, como eu falei, muita procura pelo profissional de sustentabilidade. Então, muitos dos meus colegas iam trabalhar em parques, no governo. Alguns iam para empresas. Muitos mudavam de profissão. Muitos mudavam, iam fazer outra coisa. Inclusive, tenho colegas que não estão na carreira de sustentabilidade. Mas eu me apaixonei pelo tema de negócios de impacto. Na época, estava começando esse tema também, de negócios que têm como propósito fazer uma transformação social ou ambiental. E esse é o modelo de negócio. Então, você pensa num orgânico. Quanto mais o orgânico vender, melhor para as pessoas, melhor para o planeta. Esse é um negócio de impacto. Então, eu me encantei por esse tema e foi ali que eu comecei. Eu fiz estágio no tema, na Quintessa, que é uma aceleradora de negócios de impacto. Depois eu fui trabalhar num instituto, o Instituto Alana,
também começando uma área de negócios de impacto ali dentro. Eu tive um blog na época que eu falava sobre negócios de impacto, fiz meu TCC sobre, então fui entrando muito nesse tema, trabalhei com o B Corp, que é a certificação como empresa B, vocês devem conhecer também. Legal. Trabalhei, tive uma experiência fora, 2 anos morando em Zanzibar, na Tanzânia, na África. Foi uma experiência incrível também de conhecer mais sobre a profundidade da pobreza, sobre as questões sociais. E aí, na volta, trabalhei no Bilab, que é essa ONG internacional. E a certificação como empresa B explodiu muito. Cresceu muito, muita procura. E aí, do Bilab, eu fui para a L'Occitane. É uma carreira um pouco inversa, muita gente de empresa vai trabalhar em ONG, porque cansa do mundo corporativo e vai trabalhar em ONG. Eu não, eu comecei trabalhando no terceiro setor, esse setor 2,5 que a gente chama, que são os negócios de impacto, né, e entre as empresas e as ONGs. E aí fui para a L'Occitane para fundar a área de sustentabilidade, que é algo que eu fiz ao longo da minha vida, fundar áreas, trazer temas novos dentro de uma organização. E fazer a certificação como empresa B aqui no Brasil também. Então, essa foi a minha trajetória de vida. Eu acredito muito que os negócios devem ser uma força de transformação, né? Devem devolver para a sociedade também. Então, essa foi a minha jornada profissional. E aí, para quem está começando, eu acho que o cenário é muito diferente também, porque hoje tem mais procura, tem cursos, né? Muitos cursos disponíveis. Então, mesmo quem faz administração, comunicação, temas relacionados, podem fazer uma especialização em sustentabilidade, ESG, e irem trabalhar com o tema. Mas eu acho que a prática faz muita diferença. Com certeza. E algo muito interessante, Paula, porque essa introdução que você trouxe aí, fez um highlight aí da sua trajetória, ela se identifica muito com o nosso público aqui. O nosso público, ele é um público muito interessante, porque nós temos aqui pessoas que estão ainda na faculdade, olhando para como pode atuar na área de ESG, sustentabilidade de uma maneira geral. Nós já temos pessoas que atuam, né, profissionais que querem, de alguma maneira, conhecer melhor a experiência de empresas e profissionais como você. E também nós temos muitas pessoas em transição de carreira. Justamente um pouco isso que você falou. A pessoa já vem numa determinada carreira, na maior parte privado, e fala assim, não, eu preciso agora atuar com algo que... Trabalhar com propósito. Com um propósito, ou quero empreender na área da sustentabilidade. Então, esse é um pouco o nosso público e você traz exatamente, inclusive, uma formação que é o gestor ambiental. Eu atuei muito com a ANAGEA. A ANAGEA é a Associação Nacional dos Gestores Ambientais. Olha só. E a gente ajudou, à época eu trabalhava no Congresso Nacional, a fazer um projeto de lei para que pudesse fortalecer essa carreira, né, essa formação. E me pós-graduei em gestão ambiental. Né? Legal. Eu sou pós-graduado em gestão ambiental, especialista em gestão ambiental. Né, Luiz? Então, acho que essa questão dessa trajetória dela, muito rica aqui para o nosso público, né? Sim, e teoricamente seria uma trajetória padrão, né, Valverde? Mas a gente tem visto dos nossos convidados, salvo engano, acho que você é a única engenheira ambiental, técnica ambiental, que foi para... Gestora ambiental, exato. Única gestora ou técnica ou engenheira ambiental que realmente foi parar num head de ESG de alguma grande empresa. Normalmente a gente pega muito pessoal de marketing, muitos gestores que vieram da parte de comunicação. Então, a tua trajetória que deveria... aparentemente seria a mais comum, não tem sido visto aqui no programa, né? E aproveitando, né, Valverde, que a gente gosta também, assim, as pessoas conhecem a marca L'Occitane, com certeza, mas a gente gostaria de saber um pouquinho mais da empresa também, quantos países que ela se situa, que ela atua, quantos funcionários, até para ter uma dimensão de qual que é a sua tarefa, né, de trazer as questões ESG para dentro da L'Occitane Brasil. Claro. A L'Occitane, como grupo, L'Occitane está presente em diversos países pelo mundo. São 8 marcas dentro do grupo. E a gente tem aqui no Brasil 2 marcas, que é a L'Occitane en Provence e L'Occitane ao Brasil, que é a desse relatório.
Então, represento a sustentabilidade para ambas as marcas aqui no Brasil. Sendo que L'Occitane e Provence, bastante da estratégia do desenho do produto é feito na França, e a gente implementa aqui as práticas de sustentabilidade que vem alinhado à marca, ao que é definido, né, nesse time central global. E para a L'Occitane ao Brasil, a gente desenha toda a estratégia de sustentabilidade da marca aqui no Brasil. Então, eu tenho esses 2 chapéus de ambas as marcas, e são marcas diferentes, com públicos diferentes. L'Occitane ao Brasil é produzida aqui no Brasil, com produtores de ingredientes aqui do Brasil. Isso é muito importante. Então, é bem diferente a atuação em cada uma dessas marcas. E aqui no Brasil, a gente tem mais de 1.000 funcionários, tem diversas lojas, tem franquias. Então, o meu trabalho também e eu falo que o profissional de sustentabilidade tem que saber de muitos temas, né? Sim. Então, biodiversidade, logística reversa, mudanças climáticas, social, temas sociais. Então, são diversos temas aí de atuação. E eu tenho uma atuação muito conjunta com todos os departamentos da empresa. Então, eu não faço nada sozinha. Perfeito. Muito do meu trabalho é fazer em conjunto com todos os departamentos da empresa, né? Então, embalagem, fórmula... E deixa eu apimentar um pouco aqui o diálogo. E há muitos conflitos nos diálogos com essas outras áreas? Por exemplo, uma área que é mais pragmática, por exemplo, uma área comercial, uma área até mesmo de produção de embalagem, né? Pensar esse ciclo de vida do produto. Dizer, não, mas esses conceitos ainda não dá para integrar. Como é que é esse convencimento, esse diálogo, hein? Essa é uma boa pergunta. Acho que conflito não, mas pode haver alguma resistência, claro. O negócio tem suas prioridades e sustentabilidade vem como uma prioridade em cima das outras prioridades do negócio. Mas a gente tem feito um trabalho de integrar a sustentabilidade como estratégia de negócio. Então, não deve ser visto como uma competição entre o negócio e a sustentabilidade. Óbvio que às vezes a gente prioriza um, prioriza o outro, e assim, existe essa dança, né? Mas uma dança. Que até traz um flow, assim, né? Realmente algo não agressivo, algo conjunto, vem junto. E eu tenho muito esse perfil de, ok, não dá para fazer agora, mas quando dá? Vamos acordar o quando dá, né? Agora entendo a prioridade não é essa, mas então vamos definir quando vai ser? E a gente coloca num horizonte de tempo. Então, eu acho que conflitos não, acho que essa negociação faz parte. E eu tenho também pessoas muito engajadas, assim. Então, embalagens, por exemplo, se ele me ouvir, ele é muito engajado, ele entende muito do tema. Então, acho que depende muito da pessoa que está por trás da cadeira. Pode falar o nome dele. A pessoa que está por trás da cadeira, o quanto ela acredita, né, no tema. Óbvio que se é uma pessoa que não acredita no tema, talvez ela não devesse nem estar numa empresa que está se preocupando com isso, porque é estratégia da empresa, é parte da cultura, né? Então, eu acho que isso faz muita diferença. A cultura que a gente implementa na organização e como as pessoas vão aderindo a essa cultura. E também há um desejo cada vez maior da sociedade e até os próprios compromissos, né, dos próprios acionistas e da direção de uma maneira geral, de que essa pauta, e sem contar, talvez outro aspecto importante, Paula, é a questão regulatória no Brasil, que não é nada simples, né? Você falou em temas aí como biodiversidade, logística reversa, que vem a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Eu agregaria, você falou mudanças climáticas, eu agregaria a questão dos compromissos de descarbonização, né? Isso tudo vem com lei, do nada, né? Surgem essas questões, né? Sim, eu não sei se vocês acompanharam, mas agora teve o decreto do plástico, que as empresas são obrigadas a incluir uma porcentagem de plástico reciclado. Então, é isso, que antes a gente já fazia porque achava que tinha que fazer, agora vem um decreto, né? Regulou, e a gente é obrigado a fazer. Então, as empresas que nem faziam, já estão muito atrasadas ali para correr atrás. E o decreto veio assim, a partir de agora está valendo.
E tem um aspecto importante sobre esse tema, que olha o grau de complexidade que a área de sustentabilidade ESG tem que olhar, porque esse decreto ele fala que, por exemplo, o rejeito da cooperativa, o rejeito do plástico na cooperativa que fica, né, o rejeito é aquilo que acaba não tendo uma função de ir para a reciclabilidade, ele acaba sendo uma responsabilidade objetiva do produtor, do fabricante, do importador, do que seja. Então, você tem que olhar e falar assim, poxa, agora eu vou precisar de alguma maneira me relacionar com esse ente que às vezes eu tinha uma relação por terceiros, agora eu preciso acompanhar um pouco isso sob pena, né, de alguma responsabilização. Né? Que é a economia circular, né? A gente desenhar os produtos para que eles sejam recicláveis. Exatamente. Existem desafios, claro que sim, mas é possível. E eu acho que esse foi um grande exemplo daquilo que a gente fala bastante, né, Valverde? Inclusive nas aulas, né? Nós damos aulas, e da questão das empresas que se antecipam a uma questão que é próxima ou futura, que é clara, ou seja, vamos ter que incorporar questões de reciclagem, material reciclado, e com aquelas empresas que não se preparam, de repente, cai no colo um decreto desse que de uma hora para outra ela tem que arcar com custos enormes, né? Até questão de custos. Se a empresa se prepara, ela tem um preparo para esse custo prévio, esse custo não precisa ser no primeiro momento, então ela tem uma forma de se adequar melhor àquela realidade, né? Sim. Então, muito bacana também. E a gente vê aqui no Brasil seguindo muito o que acontece na Europa, né, em termos de legislação. Então, um jeito de se antecipar é ver o que está acontecendo por lá. E a gente já começando a se preparar por aqui. Exatamente. E eu penso que o profissional de sucesso nessa área de ESG, ele tem que ter essa sensibilidade de antecipar, como o próprio Luiz mencionou, antecipar passos, porque realmente há uma tendência, o Brasil hoje debate uma estratégia nacional de economia circular, né? Agora está na pauta. A Europa já vem um pouco com isso, acho que perdeu um pouco de força, talvez em alguns países ali da Europa. Nos Estados Unidos isso está muito distante, né? Mas eu penso que o Brasil vai liderar esse papel da economia circular. Acho que nós temos tudo para isso, né? E, consequentemente, uma empresa estabelecida aqui, mas que tem sua origem na Europa, ela talvez tenha que ter isso como uma estratégia, olhar um pouco lá para ver como é que antecipa aqui, né? Com certeza. E aqui no Brasil a gente recicla 8% de tudo que poderia ser reciclado. É muito pouco, né? É pouco. Então, tem um trabalho de infraestrutura no país para reciclagem que precisa ser feito. Eu participo de um comitê consultivo de um projeto da Ellen MacArthur Foundation, que é uma ONG internacional de economia circular, que eles estão olhando justamente para esse tema da infraestrutura no país. O Brasil foi o país escolhido como piloto desse tema, e a gente está escolhendo uma cidade para ser a cidade piloto, para melhorar a infraestrutura de reciclagem dessa cidade. Isso virá um case para outras cidades, para outros países. Então, é um trabalho de 6, 10 anos, mas muito importante, juntando vários stakeholders, cooperativas, academia, empresa, ONGs, que estão trabalhando juntas, pensando essa infraestrutura da reciclagem no Brasil, que realmente a gente tem muita oportunidade aqui para aumentar esse número. Eu trago isso ainda, acho que muito isso, eu acredito, Luiz, que vai se acentuar ainda mais nas estratégias ESG, porque eu fui, enquanto a Paula falava, eu fui vendo todas as pessoas que ela falava ali, e faltou que é o fundamental no que tange às políticas de sustentabilidade ESG, que é o município, as cidades. Essencial. Essencial. E eu vejo que cada vez mais, e aí, Luiz, eu acho que até é importante a gente até pensar em algum convidado mais da área pública, porque está cada vez mais distante a atuação do público em relação à ESG. Até tem surgido uns projetos de lei, mas coisa muito incipiente, coisa que não... Né? E que o município ele é fundamental para que qualquer política, seja ela de resíduos sólidos ou de uma
de uma política de ESG das empresas, ela aconteça de fato. Porque a questão social está nas cidades, a questão ambiental está nas cidades, sobretudo no ambiente urbano, e a governança do público é muito diferente do privado. Então, aí é um desafio também, né, de se aproximar. Demais, sim. Acho que a iniciativa privada está anos-luz na frente e o governo não acompanha. Por isso que realmente é importante que o governo venha mais próximo dessas empresas, converse melhor, adote essas ações, né, participe mais proximamente dessas ações, que é o que você disse. Sem o poder público participando, como que muitas ações vão ser implementadas? Não chega a um acordo, não ganha escala, né? Então, mas quando a gente fala de infraestrutura, né? Sobretudo em infraestrutura. Às vezes, os municípios têm as suas cooperativas, financiam e estruturam cooperativas, e não há nenhum diálogo da ação da cooperativa em relação aos produtos das empresas, dos fabricantes, né? Então, precisa conectar, precisa de muito diálogo, mas eu acho que a gente precisa trazer alguém de governo. Vamos, uma hora pensar a gente vai um pouco conversar nisso, assim. Quem olha para esse tema em âmbito da gestão pública. E é muito interessante no âmbito municipal que você falou, porque no federal tem bastante coisa acontecendo, né? Mas o desafio está no municipal. Verdade. É SG do público. Precisa pensar um pouco nisso aí. Precisava. E agora falar, já agradecer também, Paula, que você trouxe para a gente aqui o relatório de impacto socioambiental da L'Occitane Brasil. Assim, além de um conteúdo fantástico, ficou muito bonito. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente traz muito pessoal de comunicação para cá, e claro que em tudo que precisa ser feito na questão de ESG, precisa ter muito conteúdo, muita prática, né? Muita técnica, mas essa questão visual, até porque, eventualmente, quem vai ler esse relatório não são só associados ou pessoas que já mergulham no mundo ESG, mas pessoas do público, né? Consumidores finais da L'Occitane que querem ter realmente um relatório bacana como esse, assim, visualmente, de conteúdo. E eu queria que você falasse primeiro um pouquinho do histórico desse relatório, porque a gente sabe que é o primeiro, né, aqui do Brasil, que você que começou a estruturar toda essa parte de sustentabilidade da L'Occitane aqui. Então, conta um pouquinho a história desse relatório para a gente. Legal. É legal você falar que ele tá bonito, porque essa foi a intenção. Então, tem muito relatório. Eu leio muito relatório de sustentabilidade. É verdade. Tem muito relatório que não é tão legal de ler. E eu queria muito que esse é o primeiro que a gente faz. Eu queria muito que ele fosse bom de ler, gostoso, bonito visualmente. A marca é bonita, a marca é vibrante, os nossos ingredientes são vibrantes, são bonitos. Então, eu queria que ele fosse mesmo para o público conhecer mais o que a gente faz. Eu tinha muito jornalista que me perguntava: você tem um relatório para eu ler? Não tenho ainda, mas vou ter. Então, ele vem muito com esse intuito de comunicar o que a gente está fazendo. Até muita gente me falou: eu não vi os standards, o GRI, né, aquelas letrinhas que a gente conhece, não vi no relatório. Realmente, ele ainda não é um relatório tão técnico como os relatórios de sustentabilidade. Ele é uma maneira da gente comunicar o que está sendo feito e eu entendo que a sustentabilidade é uma evolução. Então, a cada ano a gente vai melhorando e a ideia é ir melhorando esse relatório a cada ano. Tem um desafio na área que eu enfrentei, eu acredito que muita gente enfrenta, que é colecionar os dados de sustentabilidade. A gente lida com muitos dados, dados da empresa inteira, e é um desafio a gente organizar essas informações até chegar num relatório. Então, às vezes, a gente vê um relatório e não tem ideia o trabalhão que é coletar todas aquelas informações por trás. Então, ele vem muito com esse objetivo de comunicar o que está sendo feito, e é um primeiro, e depois a gente vai lançar novos, com mais metas, com mais padrões, e vai evoluindo a cada ano. Acredito muito que a sustentabilidade precisa ser feita assim, na prática, com evolução. Sim, interessante que, assim, você como gestor ambiental, né, já tem esse conhecimento. Todos os estudos complexos feitos dentro de um licenciamento ambiental, então o estudo de impacto ambiental, ele é muito técnico.
Só que, eventualmente, a própria população vai ter que ter acesso a entender, esse tipo de atividade está sendo planejada para ser instalada próximo da sua comunidade. A comunidade não vai entender aquele estudo complexo, por isso que tem, junto com o EIA, né, o Estudo de Impacto Ambiental, tem o seu RIMA, que é o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente, que é um relatório de acesso a todos. Então, acho que isso é muito importante, que todos possam ter acesso. Claro, eventualmente, informações mais técnicas, aqueles que quiserem essas informações mais técnicas, vocês vão ter e vão repassar. E uma questão que você trouxe que, para mim, chamou muita atenção, né? Que eu acho que é um grande desafio. Vocês têm lojas próprias, franqueados, 1.000 funcionários, né? Atuações em várias cidades aqui do Brasil. Como selecionar os dados para entrarem aí no relatório? Como que vocês fizeram essa seleção? Acho que é importante saber quais são os temas materiais da empresa e quais são os temas estratégicos que a gente, como empresa, trabalha. Então, a gente fez um trabalho prévio a esse relatório, quando eu cheguei na L'Occitane, de organizar o que são os nossos compromissos. Qual é a vocação da marca de contribuir para os temas sociais e ambientais. E a gente definiu 3 pilares, sendo eles biodiversidade, biomas e costa do Brasil, cultura brasileira e pessoas do Brasil. Então, esses são os nossos 3 compromissos estratégicos de marca que traduzem o que essa marca tem a fazer e contribuir para os dilemas da sociedade e do meio ambiente. E tem os temas que a gente fala que é o nosso jeito de fazer, que são energia renovável, resíduos, esses outros temas que hoje em dia toda empresa deveria estar fazendo, né? Então, a gente diferencia muito isso, o que é o que a gente tem que fazer, do que é aquilo que a gente entende que a gente está contribuindo além nos temas prioritários, né? Então, a partir daí de entender quais são os temas, a materialidade dos temas que a empresa, que a marca quer trabalhar, aí a gente seleciona os dados, porque é muita informação, então você precisa saber o que você quer trabalhar, né? Quais dados você quer coletar. Bacana. E desses 3 pilares, eu gostaria que você, então, desenvolvesse cada um, como que vocês desenvolveram cada um desses 3 pilares, para que todos nós consigamos entender um pouquinho melhor na prática como que vocês desenvolveram eles. E se você puder fazer isso de alguma maneira exemplificando ou comentando no aspecto da biodiversidade, como é que vocês atuam, por exemplo, com a questão de pesquisa, porque isso é muito importante na questão da governança, né? Como é que é essa questão de desenvolvimento de produtos de vocês, um pouco a relação com as comunidades tradicionais e aí dentro de uma dos eixos estratégicos, que é a questão dos biomas. Eu achei isso fantástico, porque o Brasil tem aí uma complexidade, uma variedade de biomas, então eu queria entender um pouco como é que é essa relação de vocês com os nossos biomas. Sim. A gente tem atuação em 4 dos 7 biomas, diferente de algumas marcas que às vezes escolhem um bioma só, a gente decidiu trabalhar com uma diversidade de biomas no Brasil. Legal. E a gente fala 7 porque a gente inclui o bioma que é a costa do Brasil e o oceano como um bioma que só recentemente foi incluso como um bioma oficial. E a gente tem atuação através dos nossos ingredientes em 4 desses 7 biomas. Então, a gente está no bioma costeiro, com um trabalho de algas, que é muito legal, depois a gente pode falar mais sobre ele. Na Caatinga, a gente tem uma atuação bem forte na Caatinga com os nossos ingredientes de caju, mandacaru, licuri, maracujá da Caatinga, uma diversidade de ingredientes, onde a gente investe em práticas de regeneração do bioma através de agroflorestas. A gente chama de agrocaatinga, porque não é uma floresta, é uma caatinga. Que legal. Então, a gente investe nesses programas de regeneração e agroflorestas que o produtor, além de produzir melhor aquele ingrediente que a gente compra, ele produz uma diversidade de outros ingredientes que viram renda ou alimento para ele, trazendo segurança alimentar e uma renda extra. Então, a agrofloresta, não sei o quanto vocês conhecem, é esse consórcio de espécies junto. Então, você planta o caju e planta um feijão junto. Então, esse consórcio traz uma variedade muito grande na área. Não, é muito como aqui é muito comum chamarmos o
o SAF, né, que é o Isso. Sistema Agroflorestal, ele, na minha opinião, junto da questão da agricultura urbana e periurbana, é algo que o Brasil precisa desenvolver melhor. Desenvolver mais. E a gente tem muito potencial. Muito potencial. Muito potencial para eles. E aí, então, a gente está na Caatinga, na Mata Atlântica e na Amazônia, com ingredientes também Mata Atlântica e Amazônia. Bacuri, né? O bacuri na Amazônia, o cupuaçu. O cupuaçu é a nossa manteiga, a base de muitos produtos. O capim-limão na Mata Atlântica, araucária. Legal. Então, a gente tem esse trabalho nos diversos biomas. E é isso dos biomas e dos pilares de compromissos. Então, o nosso primeiro é Biomas e Costa, olhando para esse trabalho todo com ingredientes. A gente tem pessoas em campo que estão sempre entendendo a potencialidade de novos ingredientes, coisas que a gente possa desenvolver. Que são de vocês, da própria L'Occitane. Da própria L'Occitane, sim. Ótimo. E um engenheiro florestal em campo que está sempre em contato, visitando essas comunidades e trabalhando com elas nesse desenvolvimento. Ele também tem agentes de campo, que a gente chama, que são as pessoas contratadas por nós nas comunidades, da comunidade e na comunidade, que fica dando esse apoio técnico aos produtores. E aí a gente tem o segundo pilar de compromisso, que é cultura do Brasil, e muito linkado aos biomas onde a gente atua, porque cada bioma tem uma cultura brasileira muito rica e muito vinculada à realidade daquele bioma, né? Então a gente fala da cultura como essa preservação da cultura brasileira através dessas práticas nos biomas, e pessoas do Brasil muito trabalhando em empoderamento feminino. Então a gente tem diversos produtores que são liderados por mulheres, onde a mulher é a chefe ali da produção e da renda. Uau. E esse trabalho com algas, que é um trabalho muito interessante, falando de mulheres também, que essas mulheres ali na costa do Ceará, elas eram mulheres de pescadores, a principal renda vinha da pesca, né, dos homens, e a gente desenvolveu esse trabalho de cultivo de algas com elas. Elas passaram a gerar uma renda própria com as mulheres ali, virou uma associação informal de mulheres, e extrair o óleo dessas algas, né, esse trabalho, que a alga tem um poder de hidratação e um poder de regeneração da pele muito forte. E aí elas passaram a ter uma renda extra, não depender apenas da pesca. E a alga, a gente tem feito também um viveiro de algas ali no mar, porque a gente viu que tinha uma espécie que estava em declínio muito rápido, e aí esse viveiro tem regenerado também uma espécie de alga. A gente já vê filhotinho de bichinhos, assim, vivendo nesse viveiro de algas. Então, tem esse trabalho de regeneração também dos ingredientes, que a gente tem esse olhar de sempre estar tentando regenerar mesmo os biomas, né, os ecossistemas. Bacana, eu acho muito interessante esses projetos que são possíveis de você fazer uma recuperação ambiental junto com o desenvolvimento social, né? Que a ideia basicamente seria essa, mas nem sempre é possível, né? Às vezes a gente precisa fazer algo focado no social, algo focado no ambiental, para que esses dois depois venham a se conversar mais para frente. Mas quando é possível esse trabalho conjunto, mais interessante ainda. E como que é a sua participação assim, nesses projetos? Qual que é a sua vivência de estar próximo, de estar ali convivendo com essas pessoas? Fala um pouquinho aí de você, Paula. Como que é que a gente vê umas pessoas virem aqui falar de forma muito apaixonada pelos projetos ESG. Então, eu queria ver um pouquinho dos seus sentimentos com esses projetos, com essas pessoas ali. Eu adoro esse tema de agroflorestas, fiz até um curso de agrofloresta um tempo atrás, desde a faculdade, permacultura, sou muito apaixonada por esse tema, e foi uma felicidade, assim, ver que a L'Occitane já tinha uma atuação com isso. Eu não sou a pessoa que estou em campo, a pessoa que está em campo responde para mim, e a gente troca muito. Eu já visitei algumas comunidades, inclusive em breve estou indo para uma outra. E eu acho que é muito rico de ver o quanto as pessoas valorizam esse trabalho, o quanto isso transforma ali para a vida delas, né? Então, esse trabalho do Agrocaatinga, as pessoas passaram a ter uma renda extra, um alimento, uma diversidade de alimentos, e elas contam, assim, com muito orgulho daquilo que está sendo feito, né? E do trabalho.
Então, eu acho que para gente que às vezes está só no escritório, é importante ver a realidade e conhecer a fundo o trabalho. Então, eu tento sempre que posso ir fazer alguma visita, mas eu tenho uma pessoa que está sempre em campo, ele viaja quase o ano inteiro, tem, claro, bastante intervalo, mas ele está sempre visitando essas comunidades e bastante próximo. Então, a gente é uma empresa grande, mas não tão grande, que a gente ainda consegue ter uma proximidade com esses produtores. Ele chega na casa dos produtores e fala, como tá seu filho? A sua neta tá melhor? Então, eu tenho família, tenho uma proximidade, assim, muito forte. E é interessante que essa agenda do agroflorestal, né, do sistema agroflorestal, do SAF, ela, além dela ter uma conexão direta com a questão ambiental, né? Nem precisa aqui, ela já nos explicou aí com detalhes, mas ela se conecta com uma outra agenda muito importante no Brasil, que é a agenda da segurança alimentar. Sim. Então, quando ela promove, né, a recuperação do sítio, mas produz alimento, né? E geralmente essas áreas mais distantes em comunidades é uma área que vive muito sob o impacto da insegurança alimentar. Então é muito importante, né? Muito importante. E a resiliência também. A gente tem visto nos nossos produtores sofrendo com mudanças climáticas. Então, chuva muito forte que acaba com a produção inteira, seca muito intensa que adia a produção. E o que a gente tem visto é que os SAFs, né, os sistemas agroflorestais, eles trazem essa resiliência. Sim. Então, aquele solo que é muito seco, ele tem uma cobertura, ele já não fica mais tão vulnerável à seca. O solo que está muito exposto, quando tem uma chuva muito forte, não lava tudo. O aquecimento, né? O aquecimento. Então, o SAF, ele traz essa resiliência para o produtor. Sim. E para a gente, né, como empresa, também a resiliência, a segurança do ingrediente. Então, a gente vê esse projeto muito estratégico para a companhia e para os produtores também. Legal. Agora, um tema, não posso perder a oportunidade aqui. O tema, ele não é eixo, né? Não está nos 3 eixos diretamente, ou melhor, não está nominado como um eixo, mas sem dúvida nenhuma é algo importante nessa questão das políticas de ESG, é o tema dos resíduos sólidos. Conta para nós aí como é que, e você como gestor ambiental seguramente tem um olhar técnico sobre isso, né? Como é que tem sido a atuação, quais aspectos vocês têm olhado desde daquilo que a gente fala, né, do berço ao túmulo, né? De uma avaliação do ciclo de vida do produto, esse produto quando chega para o consumidor, depois qual que é a expectativa e a relação que vocês têm dentro de um conceito de logística reversa. Conta para nós um pouquinho isso aí. Sim, ele não está nos 3 que eu falei, mas ele está no nosso jeito de fazer, que é o 4º, que é um tema super importante dos resíduos. Então, a gente tem... No Brasil, a gente é obrigado a compensar 30% do que a gente põe no mercado, em termos de volume de resíduos, e aí você vê diversas, né, empresas que fazem essa compensação. A gente compensa 100% desse volume, então, além da obrigatoriedade. Além disso, a gente tem 100% das nossas lojas próprias, de ambas as marcas, um programa de coleta de embalagem nas lojas, que o cliente traz embalagem de volta, de qualquer marca. A gente coleta essas embalagens e destina para reciclagem. E ele recebe brinde na compra, ele ganha um mimo, que a gente fala, quando ele faz uma compra. Como uma gamificação? Mas ele pode só trazer também, se ele quiser, e a gente vai receber. Mas se ele quiser fazer uma compra, ele tem um brinde. De qualquer marca, então a gente tem esse programa de logística reversa. Só que a gente também começou a ver, muito por conta do desafio da infraestrutura no Brasil, que só fazer o programa de coleta de embalagem nas lojas não é o suficiente para a gente mudar o cenário que a gente tem. Então, eu comecei a me envolver também em coalizões, porque eu acredito muito nessa agenda multissetorial. Com certeza.
Tem várias empresas que têm programa de logística reversa, mas está cada uma fazendo o seu. Né? E se a gente, como empresa, se juntasse, parasse de concorrer, acho que nos negócios a gente pode concorrer, mas na sustentabilidade não. Acho que a gente está todo mundo em prol de uma mesma causa. Então, eu comecei a me envolver muito em coalizões, nessas agendas multissetoriais, para que a gente pudesse trabalhar esse tema da infraestrutura da reciclagem mais além, né? Além do cada um no seu quadradinho. E, além disso, a gente tem também o design do produto para que ele utilize menos recursos, para que ele seja mais reciclável. Ambas as marcas têm esse trabalho bem forte. Um exemplo bom é o do refil de L'Occitane en Provence. Não sei se vocês sabem, mas o refil de muitas marcas não é reciclável, porque ele tem mais de uma camada de material. E o nosso também tinha uma dificuldade de ser reciclado, o nosso refil antigo, e a gente desenvolveu uma garrafinha de plástico PET que usa pouquíssimo plástico, tipo aquela de água que é bem contorcida, assim. A nossa é tipo aquela, mas foi desenvolvida especificamente pela marca. Legal. Usa pouquíssimo plástico, ela é bem leve e ela é 100% reciclável e feita de plástico reciclado. Bacana. Então, é isso que a marca está sempre olhando, ambas as marcas, como ser mais reciclável, mais reciclada, com menos recursos, menos peso, mantendo, claro, a premiumidade dos produtos, né? Então, é algo que a gente está olhando de ponta a ponta, desde o desenho até a destinação final. E as estratégias de comunicação? Você falou algo muito importante, que cada um costuma fazer o seu, e eu percebo que a estratégia de comunicação das empresas também, do mesmo setor, também não se conectam, né? Não se integram, e aí cada um gasta muito em pouco. Né? Como é que você observa isso? Na sua visão, alguma tendência de haver uma evolução e as coalizões conseguirem implantarem uma visão mais setorial e uma ação conjunta setorial? E a gente falou aqui em municípios, né, nessa dificuldade ou nesse desafio de atuar com a municipalidade. Vocês pensam em algum programa considerando os consórcios de município regionalmente do que pensar num município específico para ter um determinado tipo de ação? Falando sobre comunicação, uma grande parte de tudo isso é o consumidor, né? Então, como ele está destinando, como ele está se preocupando. Eu não gosto desse discurso de colocar a culpa toda no indivíduo. Eu acho que os problemas, eles não são de uma resolução simples, então não é uma pessoa que vai resolver. Mas existe, e no Brasil, claro, a responsabilidade é compartilhada, diferente da Europa, exato. Né, que é estendida. Né? Exato. Então, eu acho que a gente tem mesmo essa responsabilidade compartilhada como empresa, como governo e como consumidor. Então, mas claro que uma boa parte disso vem do consumidor, de descartar corretamente os seus materiais, os seus resíduos. Então, a gente quer chegar nesse lugar, uma das coalizões que eu faço parte, a gente quer sim fazer algo em conjunto entre as empresas, mas ainda está bem embrionário. Eu vejo as associações fazendo bastante coisa, então a ABPEC, que você me perguntou, outras associações fazendo via associação, né? Bastante trabalho. E via municípios, a gente como empresa tem atuação no município de Itupeva e Jundiaí, sendo mais próximo em Itupeva, que é onde está a nossa fábrica. A gente tem uma certa proximidade ali com o prefeito, o secretário, mas a gente ainda não tem, até por falta de recursos humanos, pessoas, um trabalho muito forte de advocacy, de relacionamento com os governos e os municípios. Sim. Muito pelo nosso tamanho também. Então, a gente faz isso via associações e coalizões. A da Ellen MacArthur, que eu estava contando, eles estão olhando os municípios e qual vai ser o município escolhido, eles têm atuado junto com o município. Então, para a gente tem feito via coalizões. Bacana. Ótimo. Bom, questão de resíduos também, mas antes eu até queria uma curiosidade que eu estava pensando aqui.
como foi o primeiro relatório das ações de sustentabilidade aqui no Brasil, que vocês acabaram produzindo. E é o que você disse, né? Muitas das diretrizes vêm da matriz na Europa, eventualmente, mas vocês têm alguma liberdade, claro, para fazer alguns projetos aqui no Brasil. Mas eu queria saber qual que foi a repercussão do relatório fora também, na empresa fora aqui do Brasil e com a diretoria. E a segunda pergunta seria como que os diretores, em geral, da empresa, aqui no Brasil e fora, se envolvem com esses projetos também de sustentabilidade. Para a marca L'Occitane Brasil, a gente tem bastante autonomia de desenvolver os projetos aqui. Então, o que vem de fora é muito para a marca L'Occitane en Provence, que vem o direcional e a gente desenvolve aqui. Eu tenho uma proximidade bem grande com o time internacional, então tem essa troca. Mas para a L'Occitane Brasil, a gente tem bastante autonomia com a marca. E tem o relatório do grupo também, para quem quiser ver um relatório mais técnico, mais seguindo os formatos, tem o do grupo. E esse repercutiu muito bem. Eu não traduzi ele para o inglês, então a ideia era que ele atendesse aqui o mercado brasileiro mesmo. As pessoas acharam lindíssimos, o grupo compartilhou nas redes, eu vi. Adoraram. E aqui, até se vocês olharem no relatório, tem alguns diretores que deram entrevista, que tem falas aqui no relatório. E eu falo, né, eu não faço nada sozinha. Então, os diretores, os heads das outras áreas participam e se envolvem muito. E eu acho que quando a gente faz sustentabilidade, a liderança tem que estar comprometida e envolvida. Porque, senão, a liderança é o exemplo, né? Então, a gente começa pela liderança e aí vai cascateando nas áreas. Então, eles se envolvem bastante. E aí tem algumas falas aqui dentro também. Eu consegui a fala do fundador da marca, que é o Reynolds. Caramba, ele tem uma fala aqui no início do relatório também. Cara. E aproveitar também mais uma questão que tinha vindo no começo da entrevista, mas tem muito assunto para a gente conversar. Claro que você estava falando da questão de mudar a cultura da empresa e, eventualmente, quando você muda a cultura, aquilo que até o Alvede tinha trazido, algumas pessoas se adequam, outras não. Eventualmente vai ter, que você disse, não um conflito, mas alguma resistência, alguns casos ao contrário, vai ser muito bem recebida. E a gente tem visto também a questão de, hoje, existe uma dificuldade muito grande para se reter grandes profissionais dentro das empresas, aqueles grandes nomes, aquelas pessoas que se destacam, e a gente tem visto também que a questão ESG acaba sendo um diferencial para essa geração mais nova, dessas pessoas que são muito boas, muito desenvolvidas, mas elas se envolvem também com a empresa, não só com a questão financeira, mas sim com os projetos, com a cultura daquela empresa. Você chegou a ter alguma experiência disso com o setor de RH, alguma diferença de pessoas que agora hoje vão fazer algum tipo de entrevista com a L'Occitane e veem esses projetos como diferencial, pessoas que acabaram se desligando da empresa, outras pessoas que focaram muito mais e vestiram muito mais a camisa da empresa pelos projetos de sustentabilidade? Isso é interessante, porque eu trabalhava no terceiro setor, e no terceiro setor, quem está trabalhando numa ONG tem muito o propósito daquilo, cultura, né? Quando eu fui para a L'Occitane, mesmo sendo uma marca super comprometida, é um ambiente diferente desse, né? Não necessariamente as pessoas que estão ali querem mudar o mundo, como a gente diz, sim, né? Então, tem sim esse trabalho de cultura interna, que é super importante, e aí começa muito pela liderança, pela estratégia das marcas, pela afirmação de quem a gente é como marca, quem a gente é como cultura interna, né, como empresa. E eu vejo, sim, que as gerações mais novas já são muito entusiastas do tema. E na L'Occitane, eu criei também a Semana do Voluntariado. E a Semana do Voluntariado é uma semana da gente colocar em prática esses compromissos e das pessoas vivenciarem na prática o que né, é um pouquinho ali, sair do escritório e ver um pouquinho outras realidades. Então, a gente fez plantio em praça, a gente foi em comunidades fazer horta junto com uma comunidade, e teve gente que me falou, eu nunca tinha entrado numa favela, foi a minha primeira experiência. E que louco, né, em São Paulo, do tamanho que a gente é. Então, as pessoas valorizam muito essa iniciativa de Semana do Voluntariado, do que a marca faz, como esse orgulho de trabalhar, assim, numa empresa que está se preocupando e que está fazendo isso. A gente já fez 4 edições da semana, virou anual, então todo ano tem que ter agora.
E é isso, é uma maneira das pessoas saírem um pouco ali do dia a dia da empresa, verem outras realidades, entender o que é, né, os compromissos que a gente está falando. Então, a gente seleciona projetos para essa semana baseado na atuação que a gente tem, não são qualquer projeto, Já né? fizeram algum em cooperativa de cooperadores? Já, esse ano passado a gente foi em uma cooperativa e a gente separou resíduos junto com os cooperados. Legal, Impressionante, assim, é impressionante de ver entrar numa cooperativa, né, ver aquela montanha de resíduo, e aí o líder da cooperativa explicando as dificuldades de encaminhar para reciclagem, de como o resíduo chega, as pessoas fazendo muitas perguntas, inclusive o gerente de embalagens estava lá, que é muito comprometido. E aí os catadores lá, os sócio cooperado, devem falar, olha, isso aqui é difícil de vender. Total. Sim. Que bacana. Então, eu acho que isso, ESG, sustentabilidade, a gente faz muito na prática. Tem que conhecer a realidade daquilo que a gente está falando. E eu acho que essa é a diferença quando os profissionais querem migrar de carreira. Vai conhecer na prática o que é, né? Se aprofunda para que a gente faça um ESG que não seja só uma sopa de letrinhas ou só porque tem que fazer, tá todo mundo fazendo. Vamos conhecer a realidade daquilo que a gente está falando. Eu acredito muito nisso. Importantíssimo, fundamental, eu diria. Sim. Muito bom. Bom, mas estamos caminhando chegando aqui ao final para a né? nossa também tradicional pergunta de desfecho, né? A derradeira pergunta. Então, a gente também gosta de ouvir a opinião dos nossos convidados e a gente termina com basicamente uma pergunta que vale por duas, né? Como que você vê o futuro do ESG e como que você se vê nesse futuro do ESG? Tanto você, Paula, quanto a L'Occitane. Você vê o futuro da L'Occitane no ESG? Você vê retrocessos? Não, vê progresso? Vê altos e baixos? Essa é uma ótima pergunta. Para mim, que estudo isso já há 20 anos, eu acho que teve um boom do ESG e agora a gente está num momento mais desafiador, com guerra, com presidentes que são contra. Eu acho que o ambiente atual está mais desafiador, então eu acho que a gente vai ter talvez uma barrigada aqui nesses momentos e depois com certeza deve retomar. O impacto das mudanças climáticas é visível, a gente está sofrendo todo ano, é algo que não tem mais como negar. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar essa onda que teve de muita gente saber, muita empresa começar a falar do tema para que a gente possa direcionar para as mudanças que a gente precisa direcionar. Tem uma fala muito famosa do mundo que a gente precisa acelerar porque a gente está ficando tarde para fazer o que precisa ser feito. Então, eu acho que a gente precisa dar essa acelerada e precisa implementar, e as coalizões, as parcerias vão ser muito importantes nesse sentido. Eu, como Paula, sendo muito sincera, às vezes eu fico sem esperanças, às vezes eu fico com muita esperança, e eu acho que isso é o que faz parte de estar nesse contexto, né? De estar vivo. De estar vivo. Às vezes a gente fala, ai, tá tudo acabado. Às vezes a gente fala, não, peraí, tem muita coisa legal acontecendo. Então, acho que essa flutuação faz parte. É algo que eu tenho tentado lidar muito internamente. E como empresa, a L'Occitane tem essa jornada de evolução mesmo, é uma marca que sempre começou muito conectada com a natureza e vem melhorando a cada ano, tem pessoas muito comprometidas fazendo, então eu acho que é uma marca que está aí com um futuro promissor, tanto em sustentabilidade quanto a marca em si tem crescido. Então, acho que tem bastante coisa ainda a ser feita. Não está pronto, né? Acho que nenhuma empresa está pronta no tema. E ainda tem bastante coisa a ser feita. Muito bacana. Paula, agradecer muito aqui você ter aceito o nosso convite, participar, de compartilhar conosco e com todos os nossos seguidores, ou as pessoas que assistem aos nossos programas, todo esse teu conteúdo. Parabéns pelo relatório, por todo o trabalho que tem feito no L'Occitane, por esse envolvimento pessoal nas questões de sustentabilidade, que eu tenho certeza que muitos dos nossos convidados, assim como você, com essa paixão, acaba contaminando, no bom sentido, outras pessoas para que se envolvam, se interessem, né? E de repente, levantem, talvez, essa bandeira dentro das próprias empresas para que essa velocidade chegue, né? Claro, a gente tem uma
uma urgência aí nas questões de sustentabilidade, mas também lembrar que as pessoas ali, quando a gente fala muito em velocidade, a gente tem que ser mais rápido, mas cuidado, que as pessoas podem ter algum tipo de problema, que hoje o mundo está tão rápido que está passando por cima de todo mundo. E é isso mesmo, nós estamos vivos, nós temos essas emoções, esses interesses, desejos e temos as necessidades. Então as empresas precisam realmente crescer, tanto financeiramente, né, ter um progresso. A sustentabilidade é exatamente isso, é o financeiro, ambiental, social, que acho que isso está bem colocado aí no relatório e nessa a sua atuação pessoal e com a L'Occitane. É isso, né, Valverde? É isso. Legal, gente, foi um prazer, ótima conversa. Foi fantástica, muito boa bom, mesmo. obrigada Muito pelo boa. convite. Muito boa. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua liderança, pela sua história e carreira. Foi muito especial tê-la aqui conosco. Obrigada. E a próxima vez que for lançar o próximo relatório, vem lançar aqui com a gente também. Sim, sempre com tiver certeza. alguns projetos, vem conversar com a gente. E agradecer a todos vocês que chegaram com a gente até aqui. Então, se você gostou desse episódio, entre nas nossas redes sociais. Nós temos vários outros grandes episódios com grandes nomes, como a da Paula também. Vejam os temas que interessam a vocês e compartilhe a gente com as pessoas que vocês saibam que também têm interesse nesse assunto ou que certamente estão envolvidos em questões ambientais, sociais, e venham com a gente, tá certo? Se inscreva no nosso canal, compartilhe e também nos siga nas redes sociais. Até o próximo episódio. Até o próximo episódio.